Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 21 de dezembro. Veja agora comigo os destaques de hoje. Quem são os gaúchos apontados pela polícia como sequestradores de uma criança catarinense? Ao vivo, a delegada responsável pelo caso fala sobre a motivação do crime que comoveu o estado vizinho. Alexandra Dolgokenski muda relato pela quarta vez e afirma que foi o pai de Rafael que matou o menino em Planalto. O Ministério Público explica por que a nova versão do crime não passa de uma estratégia da defesa para livrar a ré, confessa, da prisão. Quando o vício é mais forte que o medo da Covid-19, o cenário é este: bingo lotado de jogadores. Saiba onde foi preciso a atuação da BM para acabar com a aglomeração. E do esporte, o adeus de um ídolo. D'Alessandro se despediu dos gramados do Beira-Rio emocionado. Torcedor colorado, eu agradeço muito vocês. Obrigado por tudo. Mas com vitória. O Inter venceu o Palmeiras com gols de Edenilson e Yuri Alberto. E o Grêmio não saiu do empate contra o Sport num jogo com expulsão. O que está acontecendo com Kahneman? O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Muito bem, 11 horas e 38 minutos agora. Nós vamos conversar ao vivo com a colega Gabriela Lerina sobre uma grande apreensão que teve no Vale dos Sinos no final da noite de ontem, nesta madrugada, porque a polícia encontrou um depósito usado por criminosos que planejavam assaltar bancos aqui no estado. E o que tinha dentro desse depósito? Gabi Lerina, bom dia. Oi, Andréa, bom dia para você, a todos que estão nos acompanhando. Assustador foi o que os policiais encontraram dentro desse apartamento que estava vazio, mas olha só o que tinha de munições lá dentro, inclusive um fuzil 556, que ele é de uso restrito militar. Então, ou seja, muita, mas muita munição. Para ser mais exato para vocês, 569 munições para esse fuzil, cerca de 169 munições para 9 milímetros, ou seja, um duro golpe a uma quadrilha que, de acordo com as investigações da polícia, pretendia fazer roubos a bancos, roubo de cargas, a caixas eletrônicos. Inclusive, a polícia também investiga a possibilidade de que esse fuzil que foi apreendido pelos policiais teria sido utilizado em uma ação a um roubo a banco aqui no Rio Grande do Sul. Então, todas as informações daqui a pouco eu vou trazer ao vivo com o delegado Mário Souza, que é o coordenador aqui da 2ª Delegacia Regional de Polícia em Canoas, na região metropolitana. Mas chamou muito a atenção dos policiais, foi, olha, um golpe a essa quadrilha que atua no Vale dos Sinos. André, essa apreensão ocorreu nesse apartamento, um paiol, né, onde estavam escondidos aí, armazenados essas enormes aí, essa grande quantidade de munições e também de armas muito potentes. Chamou muita atenção dos policiais isso, André. Ah, verdade. E outra coisa que os policiais acreditam, esse é apenas um dos vários depósitos que mantém as quadrilhas, porque justamente se deposita tudo num só local e a polícia expor esse local vai, né, liquidar com toda essa possibilidade de continuar o crime. Então, eles têm diversos depósitos e esse, pelo que a polícia supõe, seja um desses depósitos. E agora a polícia começa a investigar também as ligações, porque nós sabemos muito bem que quando chega o final do ano, e o Glauco está aqui junto comigo e sempre acompanha isso, não é mesmo, Glauco? Sempre quando chega o final do ano, né, Gabi, os criminosos, eles é um momento em que as pessoas estão envolvidas com festividades. Está certo que este ano tem a pandemia, mas é um período bastante delicado. Já vimos muitos ataques a bancos que aconteceram justamente nesse período de final de ano. Ô André, ô Gabi, desculpe me meter aqui nessa história, só para fazer uma ponderação aqui. Muitas vezes, isso aí as pessoas às vezes não sabem, né? Eles alugam locais para colocar armamento, munição, dinheiro, drogas. E quem está locando não sabe, nem sabe o que está acontecendo lá, nos imóveis que são usados como refúgio, entre aspas, né, André? É verdade. É verdade. E sobre essa situação, as cidades ficam mais vazias nessa época do ano, né, André? Mesmo a gente sabendo que nós estamos vivendo um momento de pandemia, mas é quando esses bandidos aproveitam
para poder fazer seus ataques, né? A gente sabe que o roubo a banco aqui no Rio Grande do Sul caiu bastante nesse ano de 2020, ano de 2019 também, mas eles aproveitam dessas calmarias das cidades, em especial nas cidades do interior, para usar esse tipo de armamento que a gente está mostrando aí, que os policiais conseguiram apreender, para trazer terror para os municípios do interior aqui do estado. Bom, daqui a pouco a gente volta a conversar. Obrigado, Gabi Lerina, trazendo informações, portanto, desta operação que aconteceu nessa madrugada no Vale dos Sinos, a apreensão, o encontro de um depósito de uma quadrilha, e agora a polícia segue com a investigação para saber as ligações e qual era o objetivo desse grupo, mas daqui a pouco a Gabi Lerina volta explicando para a gente. 11h41 agora. E atenção, caso Rafael. A Alexandra Dolgokenski muda a versão pela 4ª vez e afirma que foi o pai dele, o pai da criança, o pai do Rafael, que matou o menino lá em Planalto, no norte do estado. Crime que aconteceu no mês de maio. Mas, para o Ministério Público, esta nova versão do crime não passa de uma estratégia da defesa. Quem vai explicar para a gente, conversar com a gente, é o Lucas Abate. Oi, Lucas. Mais uma versão, André. ou seja, mais uma versão que a gente vem acompanhando, e nós estamos desde o início, desde lá do mês de maio, acompanhando as diversas versões da Alexandra, e agora surge mais esta versão no último depoimento dela, né, Lucas? André, bom dia para ti e para todos que nos acompanham. A 4ª versão para a morte do menino. Na verdade, a 3ª para a morte e a 4ª versão durante todo o caso. Só para a gente recapitular tudo o que aconteceu, logo no primeiro momento, quando o menino desapareceu, ela disse que o menino havia saído de casa e ela não tinha mais informações, saiu durante a madrugada. Essa foi a primeira versão apresentada por ela. 10 dias depois, depois de vários depoimentos na delegacia de polícia, ela confessou o crime. Disse que havia matado o menino por engano, havia dado um medicamento para ele dormir, exagerou na dose e acabou matando o menino. Depois, André, uma 3ª versão, e aí que é a versão apresentada por ela, que mais se aproxima do que a acusação do Ministério Público e também a Polícia Civil acreditam que aconteceu. Ela disse, na 3ª vez, que havia matado o garoto, tinha alguns problemas de comportamento e também que ele estava mexendo no celular, então ela pegou uma corda do varal e matou o menino Rafael e depois levou o corpo até a casa do vizinho onde ele foi encontrado. E agora, essa 4ª versão, negando pela primeira vez a autoria do crime, e não só negando, como apresentando uma situação em que o Rodrigo, pai do Rafael, que mora em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, havia ido até a cidade de Planalto na noite do crime e teria tentado colocar o menino para dentro de um carro. Usou uma corda, inclusive, como o menino resistiu, ele acabou matando o Rafael. Essa, a gente reforça, é a versão que foi apresentada pela Alexandra e que, segundo o Ministério Público, não tem sentido, que não condiz com as provas que foram levantadas, até porque a investigação já comprovou que o Rodrigo nem estava na cidade de Planalto no dia do crime. Essa é a questão, Lucas Glauco. A polícia tem provas, né? Fez todas as diligências aí necessárias na época. Enfim, né? Fazendo o cerco de todas as possibilidades. E de fato foi comprovado que ele não saiu de Bento Gonçalves, né? Ele não teria saído, não tinha saído de Bento Gonçalves, até porque a distância de Bento Gonçalves até Planalto é uma distância considerável. São aí pelo menos 300 quilômetros de distância, quer dizer, não era uma viagem rápida que pudesse ir e voltar. Isso também foi considerado dentro dessas possibilidades. O que me chamou a atenção nos depoimentos que foram feitos na semana passada, prestados semana passada, vocês lembram que a gente tinha a informação de que quem ligou para o pai do menino, né, para o Rodrigo em Bento Gonçalves, teria sido o Delair, que era o namorado da Alexandra, correto? E aí depois, eu lembro que na semana passada, quem disse ter ligado para o pai do Rafael foi o irmão dele, né? O Anderson. O Anderson. E isso surgiu na semana passada, quando já houve aí uma certa... o próprio Ministério Público, acompanhando, já disse que tinha diferentes versões, diferentes depoimentos. Tanto é que essa dúvida foi colocada quando o próprio irmão da Alexandra, eu acho que é o Alberto, também foi prestar depoimento a respeito do barulho dos carros, né? Que teriam ouvido ou não o barulho do carro. Eu lembro que já teve, então, na semana passada, nos depoimentos, essas dúvidas e contradições apresentadas pelo próprio Ministério Público.
E depois de todos, ela foi ouvida novamente, foi por videoconferência, né? Ela não esteve até em Planalto, foi ouvida de dentro da prisão. André. E apresentando agora esta versão aí de que o pai do Rafael teria matado então o menino. Uma figura de linguagem, André, Lucas, sabe aquele quebra-cabeça de 500 peças? Imagine que seja isso aí. Aí chega o depoimento da Alexandra e dá um tapa quando as peças estavam se encaixando e as coisas meio que saem da ordem ali. Só que a investigação leva em conta aspectos técnicos, além dos depoimentos, logicamente, e o aspecto técnico aponta, por exemplo, que o pai estava em Bento Gonçalves. Tem a questão do IGP, né? Todos os exames que foram feitos em relação ao corpo, ao local do crime, enfim. Então, agora, de acordo com essa investigação, a gente vai ver se esse quebra-cabeças, mesmo com o tapa da Alexandra, vai voltar a se encaixar de novo. Agora, é preciso ouvir, é mais uma versão, a polícia tem que ouvir, a justiça, perdão, tem que confrontar, o inquérito está concluído, mas é preciso confrontar todas as alegações para chegar, né, a um consenso ou mínimo de possibilidade de erro, né? Para quem está chegando agora, 11 horas e 47 minutos, estamos falando sobre o caso do menino Rafael, menino que foi morto na cidade de Planalto no mês de maio. E depois da primeira versão, da segunda versão, da terceira versão, agora chega a quarta versão, portanto, da mãe, né, do menino, a Alexandra, que numa das versões disse que ela que matou a criança. E agora, na semana passada, segundo o que eu li, Lucas e Glauco, ela disse que ela não teria condições físicas de pegar a criança, como ela mostrou naquela reprodução simulada, e levar o menino para dentro da caixa na casa ao lado. Então, agora, quer dizer, aquela simulação, em tese, foi uma simulação, pelo relato da Alexandra, que não foi verdadeira. Ela não fez ali o que teria feito na noite, né, do crime. E certamente isso vai ser levado em consideração também, Lucas. Essa simulação que ela fez foi referente à segunda versão que foi apresentada por ela. Aquela versão em que ela disse que deu os medicamentos pro garoto dormir, ele morreu e ela puxou, né? Colocou uma corda por baixo, por cima dos ombros, na verdade, e que enquanto ela puxava o menino, porque ela não conseguia carregar, a corda, era um nó corrediço, a corda acabou indo para o pescoço e deixando as marcas. Só que essa versão foi apresentada por ela, logo na sequência, até pelos laudos periciais, foi descartada pela polícia. Pela perícia, desculpa. A perícia constatou que a morte do menino foi por asfixia e não por uma superdosagem de medicamento. Então, essa versão que ela carregou ele, usou a corda para transportar e não para matar, já foi descartada logo na sequência após a reprodução simulada dos fatos. Lembrando... Aí, na terceira versão, ela apresentou, aí sim, dizendo que tinha matado o menino, que tinha tido a intenção de matar o garoto, que era a versão que mais se aproximava do que os laudos e também do que os depoimentos de testemunhas indicavam. Sobre essa quarta versão, André, e a gente conversou com todos os lados, promotores, advogados da Alexandra e também o advogado do pai. Inclusive, preparamos um material que vai ao ar daqui a pouco ainda na SBT Rio Grande com todos os detalhes. Mas para o Ministério Público, esse depoimento dela não faz diferença nenhuma no andamento do processo. Bom, daqui a pouco... O Ministério Público mantém essa denúncia. Pois é, daqui a pouco a gente volta a conversar e até para questionar isso, quer dizer, o Ministério Público dizendo que é uma estratégia da defesa, né? E isso nos faz pensar, né, até que ponto que também a defesa, isso aqui é a gente dialogando a respeito das possibilidades, quer dizer, uma mudança de estratégia feita pela defesa, quer dizer, e jogando a responsabilidade, né, numa terceira pessoa. Isso a gente vai conversar mais depois a respeito desse caso. Portanto, o depoimento sobre o caso do menino Rafael, Alexandra dizendo que, na verdade, não foi ela que matou, não foi ela que puxou a criança pelo pescoço com uma corda de varal, não foi ela que carregou a criança até a caixa, não foi ela que matou o menino. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes e outras informações a respeito deste caso. Faltando agora 10 minutos para o meio-dia. Atenção! Em Passo Fundo, na região central do estado, no norte do estado, né? Passo Fundo, no norte, uma criança de 3 anos ficou ferida após ser atropelada na frente de casa no bairro Boqueirão. Glauco Paza. O que é que aconteceu nesse caso aí, Glauco? Imagem impressionante, né, André? Imagina a cabeça da mãe, como ficou naquele momento, essa criança de apenas 3 aninhos que se desprendeu da mão da mãe e acabou atravessando a rua no momento
em que este carro passava aí. A criança foi atropelada e, segundo os moradores ali, essa rua é um verdadeiro perigo porque tem muito movimento e muitas vezes os motoristas passam em alta velocidade. Bom, a criança teve várias escoriações, foi levada para o hospital, tá? Mas dentro de todas as notícias que nós temos, a boa é que a criança passa bem, foi mesmo um grande susto. Só sobre essa rua aí, os moradores já solicitaram a colocação de quebra-molas, justamente para diminuir a velocidade. E uma coisa a se destacar, o motorista que atropelou parou, prestou socorro, prestou atendimento a essa criança de apenas 3 anos. Não chegou a ser registrado o caso, um boletim de ocorrência na polícia. E lembrando que em muitas cidades, Glauco, a velocidade dentro do município, a área central é de 60 quilômetros. E parece até pouco, mas não. 60 quilômetros é uma velocidade bastante importante, principalmente quando você tem a necessidade, né, de frear bruscamente. Né? E nós sabemos que nós estamos aí num período de Natal, né, que as pessoas estão, né, pensamento em pandemia e estão dirigindo, muitas vezes não estão ali atentas, não estou dizendo que é este caso aí, mas serve de alerta para todos nós, né, porque ninguém quer passar por uma situação dessas, ninguém quer ver uma criança numa situação dessas aí. Então fica o nosso alerta, o nosso registro, que as pessoas, por favor, mantenham a atenção máxima possível, porque as crianças são assim, eles não têm muitas, né, noção do perigo e atravessam ali a rua como esse. Criança atravessando rua. Bom, eu pegava tanto na mão do meu filho que às vezes doía. Ele dizia, pai, tá apertando demais. Mas realmente é o cuidado, é a atenção que a gente fica ao atravessar a rua. E aí, vejam que a mãe recolheu a criança, pegou imediatamente no colo, que é um perigo também, né? Em caso de um ferimento, o procedimento ideal é que você chame imediatamente uma ambulância, né? Fique ali, eu sei que com a criança é muito mais difícil, mas tenha o cuidado máximo, porque às vezes pode ter um ferimento na coluna e por isso esse cuidado que deve se ter. Muito bem, 11h53 e atenção, você vai ver ainda hoje quem são os gaúchos apontados pela polícia como sequestradores de uma criança em Santa Catarina. Isso foi agora no final da semana. Ao vivo, nós vamos conversar com a delegada que está investigando este caso para entender qual foi a motivação deste crime que comoveu o estado vizinho. Daqui a pouco, então, a gente traz todos os detalhes e informações. A gente vai a um rápido intervalo e, na volta, temos muitos assuntos para você. Até já. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora faltando 2 minutos para o meio-dia. E atenção, vejam as imagens de câmeras de segurança que mostram um assalto a um supermercado em Palmeira das Missões, Noroeste Gaúcho. O crime aconteceu enquanto que os funcionários fechavam ali os caixas no local. O Glauco tem informações, né, desse ataque aí, Glauco. O que tudo indica de propósito, esse momento que eles atacaram, né, André? Foi por volta das 8h30 da noite, os bandidos estavam com bonés, máscaras, como dá para ver aí. Os funcionários estavam fechando o caixa, ou seja, contando o dinheiro. E o funcionário acaba sendo obrigado a entregar o dinheiro ali para esses criminosos que chegam a sair do estabelecimento e voltam depois para pegar mais dinheiro. Ou seja, eles não estavam muito preocupados com o assédio, com a chegada da polícia, nada disso. O homem que foi assaltado, né, que foi obrigado a entregar o dinheiro, acaba correndo para o fundo da loja, mas enfim, já estava consumado o fato ali. E segundo testemunhas, um terceiro homem estava do lado de fora só esperando. Estava tudo planejado. A Brigada Militar, depois, André, acabou prendendo 4 pessoas que estariam envolvidos diretamente neste assalto aí. E junto com eles havia armas e dinheiro em quantidade não revelada. Agora, eu tava olhando ali, olha só, agora ele foi buscar, parece que assim, esqueceu, tu viu? Agora os dois saíram. Eu acho que assim, vai mostrar de novo, quer ver, ó? Eles não levaram um saquinho para botar o dinheiro, são muito ratões, né? Eles chegam, estouram o vidro, porque já estava fechado o mercado, olha o susto ali do atendente, estava fazendo o fechamento de caixa, os dois pegando o dinheiro, foram pro caixa seguinte, aí passaram pro terceiro caixa ali, aí pediram o dinheiro, aí resolveram ir embora, quer ver, ó? Eles iam embora. Aí, na saída, opa, esquecemos de pegar o outro montante, aí volta um correndo. Aí ele vai ali, pega um pouquinho mais do dinheiro e aí vão todos os dois aí, seguem embora e realmente, né, levam o dinheiro na mão caindo porque eles não tinham aonde colocar. E desses dois aí, ó, eles estouram o vidro, né? Alguém pode ter dito, mas foram fazer o fechamento com o mercado aberto. Não, estava fechado, tanto é que eles estouraram o vidro para conseguir entrar. Repetindo, isso aconteceu em Palmeira das Missões, quer dizer, criminalidade espalhada por todo o estado, Glauco. 8h30 da noite. E claro, agora ainda, imagina, né, a situação do comerciante, né? É um dia de trabalho inteiro que foi
ir embora, junto com os ladrões. Muito bem, repetindo, isso aconteceu na cidade de Palmeira das Missões, 12:01. E atenção, teve uma descoberta da polícia de um depósito da criminalidade. Isso aconteceu no Vale dos Sinos nessa madrugada e a Gabrielina traz pra gente os detalhes, né, do que isto representa, né? Isto é muito importante porque uma boa parte das armas, munições que abastecem os criminosos foi aí encontrada pela polícia neste depósito que era um apartamento, né, Gabi? Exatamente, os detalhes vamos saber a partir de agora com o delegado Mário Souza, que já está aqui comigo. E olha só, detalhe, viu, André? Temos apreensão, as armas estão aqui. Vou mostrar para vocês ao vivo agora, daqui, ó. Tudo bem? Boa tarde, primeiro delegado. Tudo bem? Boa tarde a todos. Aqui nós temos um fuzil. Nossa. Vou segurar aqui no seu. Tá bom, fuzil 556, né? Uma arma bastante potente, uma arma geralmente utilizada para ações de muita força, né? Da criminalidade, uma arma nova, né? E também uma grande quantidade de munição. Foram centenas de munições de calibre 556 apreendidos, né? Nessa ação da delegacia Draco de Canoas, aqui na nossa regional de Canoas. Foram 9 carregadores de fuzil, de carregadores inclusive de calibres variados, carregadores diferentes. E muita munição 556, como podem ver ali, além de um kit Rony, né, que é esse, vou mostrar esse kit aqui, que é um acessório de armamento que compõe, por exemplo, uma pistola que pode ser adaptada aqui e vira uma espécie de submetralhadora, e muita munição de calibre 556. Essa munição é uma munição cara e muito utilizada. Uma munição dessas fura facilmente um veículo. É uma munição muito, muito perigosa, pode levar uma pessoa à morte com um tiro apenas, muito facilmente, de alto poder de fogo. Então, bastante munição nessa quadrilha. Golpe, né, dessa quadrilha, né, delegado? Exatamente. Trouxesse mais detalhes pra gente, porque há a suspeita da investigação de vocês de que seja apenas um dos depósitos, digamos assim, né? Há suspeita de que tem outros lugares com armamentos semelhantes a esses? Exatamente. A equipe da Draco de Canoas, comandada pelo delegado Thiago Lacerda, está investigando essa quadrilha de rouba-bancos que atua na região metropolitana e possivelmente fora do estado também. E os policiais civis perceberam aqui de Canoas que essa quadrilha costuma, para evitar ter um prejuízo maior, guardar as armas em locais separados, guardando uma quantidade menor em cada local. Estratégia. Exatamente, para que o prejuízo seja reduzido. Mas essa apreensão foi muito considerável porque um fuzil novo foi apreendido. Isso é um alto valor no mercado paralelo e muita quantidade de munição. Isso aí ao total foram mais de 700 tiros apreendidos, 700 munições apreendidas. Isso certamente seria possível fazer uma ação bastante forte, né, contra banco, enfim, contra a polícia. Delegado. Pode falar, André. Boa tarde, delegado. Sabe ouvir. André aqui no estúdio, tudo bem? Boa tarde a todos. Parabéns, delegado, por mais esse êxito aí da polícia nessa operação. Agora, muitas perguntas aqui. Esse armamento, aquela de cor verde ali, chama a atenção até essa coloração. Qual é o poder exatamente? Eu não sei se essa é a cor original do fabricante, né? Mas chamou a atenção. Ela tem poder para fazer o quê? Porque a partir disso, a polícia também consegue ter uma ideia de qual era o objetivo, né? Ou o poder que esse grupo tem nas mãos. Ou se é para atacar, agora a gente está chegando numa época de final de ano. Então a pergunta que eu queria fazer é essa arma verde, ela pode fazer o quê? Ela já foi usada, esses outros armamentos ali, eles já teriam sido usados também, delegado? Muito boa a tua pergunta, importante, como tu apontou e destacou. Muitas vezes a espécie de arma apreendida nos dá um grande indicativo do que pode ser utilizado e para que aquele armamento. E esse armamento, o fuzil 556, que está aqui, é uma arma muito cara no mercado paralelo e muito potente, é um armamento que geralmente é utilizado para grandes crimes patrimoniais. Pode ser roubo a cargas, roubo a estabelecimento comercial, mas principalmente para roubo a banco, porque esse é uma arma de enfrentamento. O que ela pode fazer, que tu perguntou? Ela fura facilmente a lataria de um veículo. Ela fura facilmente um colete à prova de balas do nível comum, né? Ela fura com 2, 3 tiros
um pouco mais, um pouco menos, uma parede estreita de alvenaria. E são usadas. Fura uma porta de madeira muito facilmente. É um tiro muito potente e também muito letal. Então, é um armamento que nas mãos dos criminosos pode causar muito mal à sociedade, às forças de segurança e a todos nós, por fim. Por isso que cada fuzil retirado da rua é um duro golpe contra o crime e é uma vitória para a sociedade, para as forças de segurança. O fuzil tem que estar na mão de quem tem habilitação de forma legalizada e não para usar, né, para ser usado para roubos a banco, por exemplo, que é aquilo que a investigação aponta até esse momento. Isso, que eu ia perguntar, o senhor já tem alguma informação se esse fuzil já foi utilizado aqui no Rio Grande do Sul, fora dele? O que a gente pode contar agora? A investigação nos diz que é muito inclinado a que seja para esse tipo de crime, roubo a banco, e agora nós pedimos várias perícias, né? E essas perícias também vão nos auxiliar nisso. Mas nesse momento, para não ficar sem resposta, nós temos sim uma grande possibilidade, né? Eu posso falar que possibilidade de que foi utilizado sim aqui em crimes no Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul, pelo menos em Santa Catarina. Não resta dúvida disso. Lá em porque Criciúma essas quadrilhas se movimentam muito forte. Lá em Criciúma, por exemplo, Não, é muito cedo para falar isso, né? Porque foi um crime específico. Não posso afirmar isso ainda, mas que foi usado em crime, certamente foi, né? E agora a gente vai aguardar o andar da investigação para esclarecer. Mas, também comentando isso que tu falou, pode ter sido utilizado, sim, obviamente, em Criciúma, né? É muito cedo para dizer isso, mas é importante dizer que as armas lá utilizadas também certamente tinham armas dessa espécie, fuzil. Delegado? Né? Então é um armamento muito importante, muito perigoso. É Glauco agora, né, Glauco? Isso, delegado, bom dia, ou boa tarde agora, né? Reforçando, muito obrigado pelo reconhecimento do trabalho do SBT. Estivemos hoje pela manhã lá na Delegacia Regional, pelo trabalho, né, da imprensa em relação às operações, que a gente aqui saúda, como esse aí. E eu queria lhe perguntar o seguinte, dá para dizer assim, essas localidades que são verdadeiros paióis, né? Isso aí tem o conhecimento dos proprietários? O dono do apartamento, por exemplo, seria conivente com isso ou não? Muito obrigado, Glauco. Obrigado pela pergunta. Boa tarde para ti também. E a ti e toda a equipe, vocês são merecedores do nosso reconhecimento. O trabalho técnico que vocês realizam, imparcial e muito competente, e que quando tem algo, né, em relação às nossas forças de segurança, nossa sociedade, vocês reconhecem, a mídia faz o seu trabalho, que é dar informação. Por isso que a gente reconhece o trabalho de vocês técnicos, toda a equipe do SBT. Bom, realmente, o proprietário do imóvel, que foi um apartamento no bairro Canudos, na cidade de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, certamente teria que ter informações sobre isso. É bastante difícil a gente achar que ele não sabia. Nós estamos com essa pessoa para ser ouvida pela Polícia Civil, mas é uma situação que certamente ela poderá ser estabilizada. O que nós estamos agora esperando é o andamento dessas diligências, são diligências complexas. Óbvio que o nosso foco não é o dono do imóvel em si, mas ele é cúmplice disso, ele pode ser cúmplice disso, né? O foco é a quadrilha, mas certamente o dono do imóvel era um imóvel que estava aparentemente vazio, servido de depósito. Essa pessoa, no mínimo, sabia do que tinha lá dentro. São armas grandes que chamam a atenção, não passam despercebidas por uma casa. Delegado, alguém foi preso? Não, nesse momento, nessa primeira etapa que nós estamos fazendo, o objetivo era retirar o armamento deles. Eu não poderia autorizar o prolongamento por tanto tempo de uma diligência, por mais de uma semana, por exemplo, e isso na mão dos criminosos. Tem que tirar logo. Pressa para isso. Quando nós temos a informação de armamentos como fuzil, por exemplo, a nossa determinação é que imediatamente a polícia atue. Eu não poderia deixar isso aqui por um preciosismo de esperar talvez um armamento para prender um criminoso junto ou algo assim, e esse armamento ser utilizado contra um policial militar, contra um policial civil ou contra a sociedade, né, em geral. Então, quando tem fuzil, a nossa ordem é imediatamente agir para retirar a arma de circulação. E a investigação agora segue com tranquilidade. Outras etapas nós teremos para identificar, e os quadrilheiros certamente serão presos. E importante aquilo que tu falou em relação às espécies de depósitos. Eles costumam agora colocar em vários depósitos diferentes
para tentar diminuir o prejuízo. Delegado. Mas mesmo assim, o prejuízo hoje foi bastante grande para eles. Delegado Mário Souza, estamos conversando com o delegado Mário Souza, ele que está à frente, né, desta apreensão, uma grande apreensão hoje, importante apreensão, de um dos depósitos da criminalidade. Para quem está chegando agora, 12h e 10 minutos, nós estamos justamente falando disso. Este depósito que era dentro de um apartamento que na região, no bairro de Canudos, ali no Vale dos Sinos. Agora, uma pergunta que também nos chega, o colega Lucas Abate pergunta para o senhor, por que a criminalidade agora, o tráfico, estaria entrando nesse tipo de ataque, por exemplo, assaltos a bancos? Qual seria o objetivo, delegado? E para a gente finalizar, que o senhor falasse um pouco desse momento de final de ano, que sempre é um momento de maior atenção no que se refere, né, a ataques feitos pelos criminosos, né? Obrigado pela pergunta, eu agradeço ao Lucas. Na realidade, não é que nós temos aqui um caso de traficantes indo por rouba-bancos, não é isso. Facções. Nós temos uma quadrilha de rouba-banco sendo investigada, né? E essa quadrilha de rouba-banco, há uma suspeita que ela tenha ligação, direta ou indireta, com uma facção aí sim de narcotraficantes. Mas o que ocorre, né? Por isso que foi importante a pergunta do Lucas. Na realidade, muitas vezes, os narcotraficantes costumam ter, vamos dizer, equipes que possam atuar no roubo para capitalizar o narcotráfico. Por isso que isso pode acontecer às vezes. Mas o que nós temos hoje é uma investigação contra roubo a bancos, mas que nós sabemos, e podemos já revelar isso, que existe uma possibilidade muito forte de ligação com uma facção. Em relação ao que o André falou, importante também, a final de ano, sim, a chegada do fim de ano, o nosso alerta já está ligado. Temos feito uma sequência grande de operações, vocês têm acompanhado aqui na Metropolitana, aproximadamente 2 operações ou 3 por semana da nossa regional, em todas as frentes, mas a frente patrimonial é muito importante. Por isso que foi tão importante retirar dessa arma na beira do Natal, na beira ali da data de Ano Novo, onde circula muito dinheiro, Tá né? certo. E as pessoas estão voltando aos poucos a circular. Então, por isso a importância de retirar esse elemento de circulação e continuamos atentos. Uma última pergunta posso fazer, André, bem rapidinho? 30 segundos? Pode fazer. Tá, delegado, eu queria saber se esse apartamento, esse depósito onde foi encontrado essas armas, era um apartamento num residencial comum, daqueles residenciais que a gente já viu que são dominados pelo tráfico, qual é a característica desse apartamento? Não, esse apartamento não era nos condomínios, que muitas vezes existe um domínio, um pseudo-domínio do tráfico. Esse era um apartamento num prédio comum, né, acima de qualquer suspeita e muito discreto. Muito bem. Era um prédio normal, pessoas normais, e lá esse apartamento havia esse depósito. Tá Obrigada, certo. delegado. Eu que agradeço. Delegado Mário Você, Souza. André. Delegado Mário Souza, delegado regional de Canoas, obrigado. Obrigado, Gabrielina. Daqui a pouco a gente volta a conversar, agora 12h e 3 minutos. Atenção, gente, atenção para este caso aqui. Um caso que chocou o sul do Brasil durante o final de semana. Um casal aqui do estado, um casal gaúcho, foi preso por sequestrar uma menina de apenas 4 anos de dentro da casa dos pais. Ela foi resgatada na madrugada de domingo, 2 dias após o sumiço. Por isso, nós vamos agora conversar ao vivo com a delegada Eliane Chaves. Ela é responsável por este caso. Delegado, muito obrigado por ter aceito conversar com a gente. Delegada, a senhora me escuta bem? Boa tarde. Sim, estou ouvindo bem. Boa tarde. Delegada, antes de mais nada, parabéns pela atuação da polícia, que agiu de maneira muito rápida e conseguiu, né, como diz a própria menininha, com 4 anos de idade, são os heróis dela agora, a polícia, pelo que fizeram por ela de terem resgatado daquele ambiente tenebroso que ela foi encontrado. Agora, a pergunta que nós fazemos, delegada, qual é a motivação deste crime? Havia uma série de possibilidades. Qual que a polícia tem na sua principal linha? Como eu já tinha falado antes, inicialmente a nossa preocupação imediata e urgente era conseguir resgatar a criança sem a criança com vida. Passada essa fase, né, que nós conseguimos trazer a criança de volta, agora nós estamos aprofundando as investigações. E eu já posso adiantar, de maneira até bastante preocupada, e várias famílias já estão procurando a polícia, dizendo que reconhecem esse casal. E eles costumam se aproximar de famílias vulneráveis, famílias que recebem ajuda financeira, né?
Famílias que passam necessidade, como essa ajuda financeira é sempre bem-vinda para eles se aproximam dessa forma e começam a se aproximar das crianças. Nós já ouvimos alguns relatos, né, desse tipo de ocorrência, e as famílias já foram orientadas a procurarem a delegacia. Então, nós estamos aguardando para saber exatamente qual foi o relato e repassar mais dados para ver se essas famílias reconhecem esse casal. Delegada, para quem está chegando agora com a gente aqui no SBT, meio-dia 16 minutos, nós estamos conversando com a delegada Eliane Chaves, responsável pela investigação. A menina que brincava na escadaria do edifício onde mora com a mãe, pessoas muito humildes, apareceu um casal, né, que já teria rondado a casa, tanto é que a mãe dela se assustou porque o casal já teria dado a mão para essa menina, mas aí retornaram, entraram no apartamento, feriram gravemente a mãe da criança e aí o momento que ela foi raptada. Essa menina ficou num cativeiro, tá aí a mãe com ferimentos com a menina no colo. Essa criança, delegada, ficou num ambiente muito hostil, inclusive com bonecos pintados, o que dá, assim, a entender que outras crianças poderiam ter estado nesse mesmo ambiente. Então, a senhora, quando fala em estar preocupada, a senhora imagina em que eles levariam essa criança, seria para tráfico internacional, iam matar esta criança? O que a senhora, qual é a linha específica? É uma possibilidade que nós não descartamos. Só para eu explicar para vocês que a minha função é na diretoria de polícia da Grande Florianópolis. Certo. Então, a delegacia que está à frente do caso, ela é subordinada à diretoria. E eu estou acompanhando bem de perto esse caso, e justamente para poder dar a agilidade que a gente precisa para reunir os setores. Nós montamos uma força-tarefa, né, para poder concluir esse caso com agilidade. E sim, você tem razão. Esse caso é uma possibilidade, sim, de ser um casal que pratique tráfico de pessoas, e também não é descartada outro tipo de intervenção, como magia negra e outras coisas. Foram encontrados bonecos muito macabros. Pois é, um horror. O que essa menina passou, e depois a gente vai poder falar, e mesmo assim ela conseguiu superar esse momento terrível que ela viveu. Os meus colegas Glauco Paza e Lucas Abate têm perguntas para a senhora. Glauco. Delegada, boa tarde. A senhora tem conhecimento de antecedentes deste casal, mesmo que não seja em relação a crimes como este aí, mas algum outro antecedente? Eu posso adiantar que o envolvido, ele tem sim alguns antecedentes aí no estado do Rio Grande do Sul por crimes de violência doméstica. E eles são aqui de qual cidade aqui do Sul, delegado? Eles são da cidade de Santiago, aqui do Rio Grande do Sul. Lucas Abate, meu colega tem uma pergunta para a senhora. Interessante, eu vou... Delegado. Oi, pode completar, delegado. Antes da sua pergunta, porque ela complementa a pergunta anterior. Eu já atuei em casos de adoções à brasileira, né? Famílias que querem adotar uma criança e acabam de forma afoita buscando essa criança com a mãe de forma irregular. Já atuei nesses casos. E eu já tive, e tendo esse contato com os pais que querem criar uma criança, que desejam adotar uma criança, eu tenho a percepção de que não é o caso desse casal. O casal demonstrou bastante frieza. Eu pessoalmente não vi neles a intenção de que eles estavam com essa criança para criar e para ter essa criança como filha deles. Até porque quem quer adotar vai ter um ambiente agradável, né? Se imagina isso, mas a criança viveu nesses dias com bonecos pintados, com coisas macabras, sujeira, muita sujeira no local, né? Então, assim, é um caso bastante preocupante. Lucas Abate. Delegada, boa tarde. Qual era o perfil desse casal? Eram pessoas com alguma atividade lícita? Como é que eles levavam a vida dele fora, né, desses momentos em que estavam monitorando e depois sequestrando essa criança? O delegado vai verificar se eles tinham uma atividade lícita, né?
porque um deles já trabalhou em uma loja de departamentos, né? Então as profissões deles ainda não estão exatamente definidas. Por último, a gente tem notícia de que eles atuavam nas redes sociais, como blogueiros, youtubers. E dá para ver que são jovens, né, André? Pois é, são jovens e me parece que eles já moravam há algum tempo lá em Florianópolis, né, delegado? Apesar de serem aqui do Sul, acho que os dois são, então, pelo que eu entendi, de Santiago. E, bom, então agora a polícia vai seguir a investigação. 25 anos, a jovem tem 25 anos e o rapaz tem 44 anos. Agora... Eles estavam há 8 anos aqui em Florianópolis, mas pelos nossos registros desde 2016. Muito bem, agora meio-dia e 21 minutos, nós estamos conversando com a delegada regional lá de Santa Catarina, diretora de polícia da Grande Florianópolis, delegada Eliane Chaves. Nós estamos falando de um sequestro e cárcere privado que aconteceu no final de semana. Uma menina de 4 anos de idade. Ali a mãe dela está com a roupa bege ali, uma proteção na cabeça por causa dos ferimentos, né? E agora, esse casal que sequestrou a criança é do Rio Grande do Sul, que já morava há algum tempo lá em Santa Catarina. Agora, seguindo aí a investigação, delegada, é importante que as pessoas, como a senhora disse, se apresentem, pessoas que principalmente já viram esse casal tentando outros tipos, né, de aproximação a crianças. Agora, o importante é a gente saber que essa menininha de 4 anos, a primeira reação dela, né, ela está bem. Ela, mesmo com toda a pressão psicológica que ela viveu num ambiente muito hostil, ela ficou muito feliz com a chegada da polícia. Eu queria que a senhora relatasse isso um pouco. E logo depois, já no colo da mãe, ela queria ir para a biblioteca para brincar. E complementando, a comoção nas redes sociais, porque foi um caso que chamou muito a atenção, até não sei da delegada. Ela falou que já trabalhou em casos, né, envolvendo crianças, mas eu não sei se no atual momento isso é muito comum para a polícia, enfim. Eu posso dizer que o nosso coração aqui, ele está transbordando de alegria, de emoção. Eu senti a energia positiva vinda de todo o Brasil, muitas pessoas, centenas de pessoas se manifestando, agradecendo. As pessoas agradecem como se elas tivessem pessoalmente sido agraciadas, né? Porque todos são pais, têm irmãos, filhos, e acabaram entrando numa corrente de oração e todos estavam preocupados com a menina e têm nos passado essa energia, esse agradecimento por terem visto, né, que a menina foi devolvida ilesa e bem para a família. A gente vê aí a imagem, para quem não compreendeu, a gente repete, isso tudo aconteceu no final de semana. Essa menininha de 4 anos brincava em casa, lá em Florianópolis mesmo, delegado. A casa, onde é que é a residência dela? A residência é na cidade de Palhoça. Palhoça. E aí essa criança... da Grande Florianópolis. Isso, essa criança brincava quando se aproximou um casal. O casal foi afastado pela mãe, porque a mãe achou estranho, eles disseram que queriam dar um brinquedo para ela e aí eles foram embora. No dia seguinte, que aí foi na sexta-feira, esse casal bateu a porta, entrou e machucou essa senhora. Ela não sabe com o que exatamente, mas ela ficou gravemente ferida e caiu desmaiada no chão. E para se defender, ela recebeu muitos cortes também, porque tinha instrumentos, né, pontiagudos, e por isso ela está ali ferida. E ela desmaiou. Foi o momento que a criança foi retirada. Então é isso que se sabe. A criança foi levada, portanto, para um cativeiro, e aí a polícia, com toda a investigação, e eles mantinham uma comunicação com a mãe por rede social, né, delegado? Sim, nós estamos verificando e confirmando essa circunstância dessa segunda ida do casal ali na residência da família. Tá certo. No primeiro dia foi visto na rua esse casal, tanto é que a mãe conseguiu fazer um retrato falado, que ficou muito parecido realmente com as imagens do casal, né? E nessa segunda oportunidade eles estiveram então na porta, bateram a porta e, segundo a mãe, já teriam atacado no momento em que ela atendeu a porta.
E aí foram muito violentos. Muito bem, delegada, eu agradeço muito a senhora Eliane Chaves, diretora de Polícia da Grande Florianópolis. Mais uma vez, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, e nós vamos acompanhar porque ele é de interesse não só de Santa Catarina, interesse nosso também. Que bom que essa menina, essa criança está bem, mas é importante, é um casal que tem uma atuação e é isso que a polícia está investigando e nós seguimos acompanhando. Delegada, mais uma vez, delegada Eliane Chaves, muito obrigado, uma boa tarde para a senhora. Lucas, Oi, pode falar. você me permite dar um presente para vocês e para todos os ouvintes? Claro que sim. Eu vou colocar um áudio. Ah, Foi o áudio que a nossa força-tarefa, que estava em acompanhamento das diligências, sim, ouviu na madrugada de domingo. tá. Vou colocar para que vocês Ótimo. ouçam esse áudio e sintam a emoção que nós sentimos na hora. Vamos acompanhar. Pessoal, localizamos uma menina. Localizamos uma menina aqui no norte da ilha. Isso aí é para realmente a maior recompensa, né, André? Isso é para tirar a voz de qualquer apresentador nesse momento, né? Não tem como a gente não se emocionar. E essa criança está bem, imagina ela, logo em seguida, se sentindo já em casa novamente, já queria ir para a biblioteca, né? Já queria ir para a biblioteca, ela... Que bom. Eu quero que a senhora repita, se a senhora puder repetir para a gente, e nos diga antes, esse é um dos policiais no momento em que chegou até o cativeiro e que encontrou a criança, é isso? Exatamente, nós estávamos acompanhando e aguardando o resultado, né, da entrada na casa. Tá. E esse que nos fala, ao fundo vocês escutam outros policiais Sim. verbalizando, e esse que nos dá a notícia que todos estávamos esperando é o delegado Fábio, que é o que está presidindo as investigações e que concluiu o flagrante. Inclusive, já posso passar para vocês aqui que o auto de prisão em flagrante foi homologado pela Justiça e a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Então, eles permanecem presos até que a gente consiga concluir as investigações com tranquilidade. E o cativeiro foi estourado, que horário isso, delegado? Foi na madrugada de domingo, entre 3 e 4 horas da manhã. Imagina só o que viveu, 3 a 4 horas, o que viveu essa menina. Então a gente vai escutar o momento que eles entram na residência. Por favor. Pessoal, localizamos uma menina. Localizamos uma menina aqui no norte da ilha. Olha aí. É um presente de Natal e tanto para a mãe, né, para a família, né, André? Nossa, para todos, né? E a repercussão nas redes sociais foi muito grande, a mobilização foi muito grande também, porque estavam todos muito aflitos, né? Muito assustados, muito preocupados, que é um tipo de crime que ele não é um crime que... Poxa, uma criança de 4 anos, sabe? Longe da mãe, a mãe explicando ali a situação, ficou gravemente ferida e a polícia foi muito ágil em todo esse processo. Então, mais uma vez, delegada, parabéns. A minha colega Gabi Lerina tem uma pergunta para a senhora, né, Gabi? Ai, não consigo nem falar, né, André? Delegada, boa tarde para a senhora. Delegada, eu tenho uma filha da mesma idade praticamente da menina. Fiquei muito comovida com toda essa história, ouvindo esse áudio, vendo as imagens do encontro em que ela desce da viatura com os policiais, vestidinha com a roupa da polícia, né? Então, é muito emocionante, assim. Eu estava fazendo uma outra entrevista agora aqui dentro da delegacia sobre um outro assunto aqui na região metropolitana, delegada. E eu não acompanhei desde o início o que a senhora contou. Eu queria que a senhora contasse novamente para quem está chegando agora também, delegada, qual foi o motivo, se existe uma alegação desse casal para ter sequestrado essa criança, essa maldade que não tem nem o que dizer, né, delegada, por favor. Então, Gabi, eles realmente, a versão deles é que eles costumavam ajudar essa família já. Eles já repassavam ajuda financeira para essa família. A mãe nega, disse que seria a primeira vez que ela receberia ajuda financeira e que ela não conhecia. Uma pessoa fez contato com ela e disse que iria repassar, que queria levar as cestas básicas, porque sabia da dificuldade financeira. E então essa pessoa bateu a porta e no momento que bateu a porta ela foi atacada, né? E o que nós vemos, o que eu falei, é que esse casal, ele não me passa de forma alguma a impressão de que eles estavam com aquela criança para ajudar e para criar a criança.
Eles me repassaram muita frieza. Como eu falei pro seu colega Lucas, né? Eu já tive casos, já atuei em casos de adoções à brasileira, adoções irregulares, né? em que os pais, eles queriam adotar uma criança e acabaram fazendo de forma irregular. É totalmente diferente. Muito bem. E a gente vai continuar acompanhando a delegada mais uma vez, delegada Eliane Chaves, diretora de polícia da Grande Florianópolis. Muito obrigado mais uma vez e mantemos aí contato para acompanhar este caso, porque preocupa muito. Logo a polícia descartou, Glauco, que fosse pedido de resgate, porque é uma família com muita dificuldade financeira. Então, exatamente por isso a polícia, portanto, preocupada aí com quais os objetivos e se já há outros casos, né, de outras crianças que viveram ou que, enfim, o que pode ter acontecido, se magia ou se tráfico de drogas, de internacional de crianças, se tem relação com tráfico, enfim, isso vai ter tudo analisado a partir de agora. Muito bem, mudando de assunto, 12h31, atenção, a Brigada Militar flagra um bingo lotado em Alvorada, aqui na região metropolitana. O que dizer de uma situação dessas, meu amigo Glauco Paza? Dizer o seguinte, meu Deus do céu, esse local aí fica na rua Icaraí, no bairro Sumará, em Alvorada. A Brigada Militar foi lá fazer uma averiguação e quando chegou ao local, bingo, literalmente. Havia um local com pelo menos 60 pessoas, ninguém usava máscara. Esse local aí utilizava muitos jogos de azar, ou seja, o pessoal se reunia frequentemente ali para jogar e, logicamente, que havia também dinheiro, celulares, pendrive, tudo foi apreendido pela polícia. Um homem chegou a ser preso, levado para a delegacia e depois liberado. Isso sem falar na falta de consideração, de respeito com o terceiro em meio a uma pandemia, né, André? 60 pessoas, isso é aglomeração ou não, hein? Esse é. Agora a gente consegue rever as imagens, muita gente do grupo de risco, me parece. Pelo que a gente pode observar. Eu acho que tem de todas as idades, André. Essa que é a verdade. É o que eu disse, muitos, né? Não todos, muitos do grupo de risco se divertindo sem distanciamento. Máscara, não sabe nem o que significa, eu acho. Né? Não, e lado a lado, né? Você viu aí, né? O distanciamento entre mesas e entre pessoas, obviamente, não sendo nem um pouco respeitado, né? E a festinha rolando, um ou outro ali a gente consegue ver de máscara. Não vamos dizer que não tem ninguém, porque não é verdade. Tem alguns que estão de máscara. Mas uma máscara mediante essa situação toda e a aglomeração, olha, eu vou te dizer uma coisa. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso e principalmente do drama que nós estamos vivendo, Glauco, em meio à pandemia. Tanto é que Porto Alegre, que projetava para janeiro o momento mais difícil, pelo andar da carruagem, as coisas podem ainda em dezembro se chegar num ponto insustentável no que se refere à lotação das emergências. Já estamos aí com 85,3% no que se refere a Porto Alegre. Litoral, Torres, 100% da emergência lotada. E nós estamos entrando num período aí, pertinho do Natal e festas de fim de ano e tudo mais. Então há uma preocupação muito grande e ver uma imagem como essa, a essas alturas do campeonato, quer dizer, é algo assim que não sei o que as pessoas precisam mais, né, para se darem conta deste momento, que agora falta tão pouco para as pessoas se cuidarem, né, e enfim, fazendo aí festinha, e neste caso, e diversão. É local fechado, tá? Que de repente a fachada não diz nada, ou seja, a polícia às vezes nem sabe que existem esses locais, se não for por denúncia, por uma fiscalização. Neste caso aí, 60 pessoas foram flagradas. E quantos outros tem por aí? Daqui a pouco eu já te digo que teve mais né? Uma festinha rave, né? Um sonzinho eletrônico aqui na região metropolitana também, mas daqui a pouco, 12h34. Voltamos a falar sobre o caso do menino Rafael. A Alexandra Dolgokense, né? Ela mudou a versão, mais uma vez, a quarta vez, sobre a morte do filho. Portanto, já são 4 depoimentos diferentes da mãe do menino, né? A Alexandra. Ela é acusada do assassinato que aconteceu em maio deste ano na cidade de Planalto, que fica no norte aqui do estado. A reportagem é do colega Lucas Abate. Alexandra Dolgokense apresentou a 4ª versão da morte do próprio filho. Em depoimento, ela voltou a negar o assassinato e acusou o pai de Rafael, Rodrigo Vinques. É lamentável essa versão, para não dizer até ridícula. É a prova testemunhal, toda ela,
demonstrou de forma clara e cristalina de que o Rodrigo, naquele momento, ele estava em Bento Gonçalves. Segundo a mãe, Rodrigo foi armado e acompanhado de um homem até a casa dela na madrugada do crime. Ele queria levar Rafael para dentro do carro. O pai teria usado uma corda para conter o menino e, em seguida, teria sido asfixiado. Versão que, conforme os promotores que atuam no caso, não procedem. Nós temos essa segurança desde que nós oferecemos a denúncia de que ela agiu sozinha, de que ela matou o filho dela sozinha, sem a participação de nenhuma outra pessoa. A acusação tem convicção da culpa de Alexandra na morte do filho. Por isso, ela responde por homicídio com 4 qualificadoras e a outros 3 crimes: falsidade ideológica, ocultação de cadáver e fraude processual. Segundo o Ministério Público, ela praticou todos esses crimes de forma dolosa, ou seja, de forma intencional, e o pedido, obviamente, da acusação é de que ela receba a pena máxima. Rafael desapareceu na madrugada de 15 de maio. No mesmo dia, Alexandra procurou o Conselho Tutelar e informou o desaparecimento do filho. 10 dias depois, confessou a autoria e indicou o local do corpo, com uma ressalva. Alegou que não tinha intenção de tirar a vida de Rafael. Foi a mesma versão apresentada na reconstituição em 18 de junho. Confrontar o depoimento da mãe Alexandra até a morte da criança Rafael. Em menos de 10 dias, no Palácio da Polícia, Alexandra admitiu que usou uma corda de varal para matar o filho, porque ele não queria desligar o celular. Que remédio a senhora deu, dona Alexandra? Quantos comprimidos a senhora deu? Depois da confissão, o advogado Jean Severo chegou a abandonar a defesa, ao dizer que a ré foi forçada pela polícia a confessar o caso. Mas voltou atrás e, no mês seguinte, voltou a defendê-la. Eu acabei olhando o caderno antes de mandar para o Anderson e depois de 30 dias, quando eu tive a oportunidade de falar com ela novamente, que eu a questionei e ela confirmou essa situação e, a partir daí, disse o que tinha realmente acontecido, que quem havia matado o menino Rafael havia sido o pai. O processo corre na Vara de Planalto e deve ser levado ao Tribunal do Júri, onde Alexandra terá a sentença definida pela população. Bom, esse é um depoimento que já foi dito pelas autoridades que ele praticamente não tem validade nenhuma, né, Lucas? André, segundo o Ministério Público, não altera em nada o andamento do processo. Inclusive, os promotores e os próprios advogados da família do Rodrigo estão bastante animados com o andamento do processo. Já está numa fase bastante avançada e se tem uma expectativa que ainda no primeiro semestre de 2021 já se tem uma sentença determinando que a Alexandra seja julgada pelo Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri, para quem não conhece lembrar, é aquela situação que teve o julgamento do Bernardo, do menino Bernardo, em que a população, 7 jurados da população, definem se a pessoa tem culpa ou não. E o Ministério Público pede a pena máxima para Alexandra, que no caso da legislação brasileira é de 30 anos de prisão. Pois é, e aí a gente vê a quarta versão, Lucas. A quarta versão que ela apresenta, a primeira versão era de que a criança teria tomado remédio, muito agitada, ela deu remédio, aí puxou ele, imagina a situação, né? Acabou puxando ele com uma corda no pescoço porque não tinha força para pegar, quer dizer. A primeira pergunta que a gente fazia, mas uma mãe na hora dessa pega a criança e leva correndo para um hospital, ainda mais que o hospital lá em Planalto é 2, 3 quadras da casa deles. Mas aí ela não sabia o que fazer, arrastou pelo pescoço, puxando uma corda. A segunda versão, ela teria então pego a criança no colo e levada até dentro da caixa. Aí a terceira versão já era de que reconheceu que ela mesma, né, teria matado, enfim. E que levou, tanto é que na reprodução simulada foi carregando a criança no colo. Aí agora a quarta versão dizendo que não foi, ela não fez absolutamente nada e que não teria nem força para pegar a criança como ela pegou e levou para dentro da caixa. Quer dizer, são 4 versões e o próprio Ministério Público, portanto, dizendo que esta quarta versão não tem validade. Nós seguimos acompanhando, obviamente, esse terrível caso da morte do querido menino Rafael.
Meio-dia e 40, faltando 20 minutos para 1h da tarde. Olha só, gente, olha só a imagem. Em plena pandemia, em que os leitos hospitalares aqui em Porto Alegre estão chegando ao mesmo ponto do pior momento da pandemia lá no mês de agosto, pois agora teve festinha, né? Teve festinha aqui na região metropolitana, mais uma, né? Aqui na região metropolitana, essa festinha rave, que foi em Canoas. A Gabi Lerina tem outras informações, né, a respeito deste caso aí, não é mesmo, Gabi? Isso mesmo, André. A gente está ouvindo o som aí, né, desse DJ. Olha só, essa festa, a Brigada Militar foi chamada para coibir essa aglomeração que ocorreu entre Canoas, onde eu estou, na região metropolitana, entre Canoas e Nova Santa Rita. Foi entre os dias 19 e 20 de dezembro. Detalhe importante, olha a quantidade de pessoas que estavam aí participando, dançando ao som desta música eletrônica. Todo mundo sem máscara, eu não vi ninguém utilizando máscara. Esse evento aí, André, foi divulgado inclusive nas redes sociais. Tinha uma line-up. O que é uma line-up? Atrações. Eu contei 19 atrações que estavam previstas para entre 10 da noite até as 4 da tarde do outro dia. Porque é rave, né? Rave é assim, começa num dia e termina no outro. Então imagina só, a brigada foi lá, conseguiu dispersar essa aglomeração, ninguém foi preso. Mas eu fico me perguntando o seguinte, será que ninguém tem a condição de parar e dizer assim, ô gente, peraí, não pode? Não, e assim, a gente está em bandeira vermelha? Pelo amor de Deus, nenhuma dessas pessoas aí, os sites, os portais dizem que tinham pelo menos 300 pessoas aglomeradas aí nesse evento. Mas nenhuma pessoa para chamar atenção, ninguém, isso me assusta. E a questão da própria responsabilidade, o próprio cuidado consigo e com os outros. Quer dizer, a gente vive uma pandemia onde o momento é de coletividade, se preocupar com o outro. Para que se preocupar com o outro? Tá aí, começa pelo cartaz da divulgação, todo mundo junto, né? Já aglomerado aí na divulgação. Aí coloca ali a imagem, por favor, da programação de hora em hora. De 19, hora em hora. 19 programações, às 22, às 23, à meia-noite, 1 da tarde, às 2, 3, às 4. Esses dias eu ouvi algo sobre exatamente esse tipo de comportamento. Essas pessoas que querem ir a festas, elas assinarem um documento abrindo mão de usar um leito hospitalar. Mas a questão não é nem só essa, porque aí o cidadão assina, vai para casa, transmite para a mãe, para o pai, para a avó, que vão precisar de leito, vão ficar ruim da saúde. Quer dizer, a preocupação ela tem que ser com todos, ela é coletiva e nós não estamos brincando, não. A Lucomana acabou de me mostrar aqui a situação gravíssima que nós estamos aqui em Porto Alegre, né? 90% a taxa, aumentaram os leitos sim, aí o percentual abaixa um pouquinho, porque às vezes a gente olha, tá ali 80%, 90% e esse número ele cai, não é porque tem menos gente internada, é porque eles estão aumentando o número de leitos, entendeu? E aí a festinha fica rolando com programação, com divulgação pelas redes sociais, desrespeito, isso não poderia ficar assim, isso tem que ser penalizado. Tinha que ter penalização para atitudes no momento em que nós estamos vivendo, Glauco. Pois é, chega uma hora que eu já penso se o poder público, né, Gabi? Eu não sei se o poder público daqui a pouco não vai ter que tomar uma atitude mais drástica. Eu sou contra a cobrança de multa por qualquer motivo, mas enfim, de forma educativa, eu não sei se não vai ser a solução. O fato é o seguinte, com redes sociais, eles ainda publicam isso. Tem lá a programação, rede social e desafiando, me parece. Eu já fui jovem, faz tempo, mas eu lembro. Eu gostava de desafiar também, mas não é o momento, pessoal. Mas só que é o seguinte, né? Mas aí não tinha pandemia, né? Não tinha pandemia, né? Claro que não. E um detalhe, aí nessa festinha animadinha de rave e tudo mais, que o pessoal sua e fala alto e grita, enlouquece aquela coisa, para o vírus, a festa é o máximo. Agora, não é só o jovem, a gente mostrou o bingo, um monte de coroa por ali se divertindo também. Então nós temos, sim, e é só sair nas ruas, a gente vê. Eu vi no final de semana uns 25 jovens, eu acho que era a turma do colégio, saindo de uma pizzaria. A minha dúvida é saber como é que eles estavam lá dentro, porque aí o dono da pizzaria tem que também botar ordem. Saiu o grupo assim, se divertindo, caminhando pela rua como se não tivesse amanhã, né? E aí depois também outra família, 2 famílias se encontraram, eram umas 14, 15 pessoas, beijos e abraços e saudades.
E aí os números estão como estão. E são os primeiros a ficarem irritados, bravos, quando houver uma atitude mais drástica de não poder sair pra rua. Poxa vida, não posso sair pra rua? Como assim? Enquanto isso, Gabi e Glauco, enquanto o pessoal rola aí na festinha se divertindo, enquanto que o bingo funciona, enquanto que a gurizada vai pra pizzaria, né? Enquanto tudo isso está acontecendo, a realidade de dentro dos hospitais é outra. Lá é lotação de pessoas, mas não numa festinha. Lotação de pessoas ao ponto já de estarem disputando espaço nos hospitais que estão se esgotando. E nós chegamos ao final, né, aí de um ano completamente atípico. Já estamos aí com 10 meses de uma pandemia sem precedentes e que exigiu de cada um de nós cuidado extremo. Afinal, cuidar da gente significou cuidar do próximo, o que essas pessoas que a gente mostrou ali nas festinhas não estão fazendo, né? E olha, os profissionais de saúde que o digam o esforço que eles estão passando neste momento. Olhem aí. Foi a primeira vez que eu tive medo de morrer pela minha profissão. Eu acho que eu aprendi mais sobre o ser humano, né, nesses meses de pandemia do que nos 20 anos de profissão. Foi muito difícil a minha recuperação, assim, olha, foram os piores dias da minha vida. Tem que desmentir coisas que não tem nenhum embasamento. Quinino é a base da cloroquina. Isso tudo é muito cansativo. É tu dar o teu melhor no pior dia de alguém, que é praticamente o que está acontecendo agora nessa época do Covid, né? Só sei que está cheio de Assim com a cabeça. Ok. Vozes da Saúde. A partir de amanhã nós teremos uma reportagem, uma série de reportagens especiais produzidas, né, aqui pelo SBT, reportagem da Luciane Coman e toda a nossa produção, mostrando até o final da semana os depoimentos, né, emocionantes, os desafios, né, que vem vivendo essas equipes já há 10 meses, incansavelmente. Então, portanto, série que começa amanhã, apresentada aqui no SBT. 12h47, vamos mudar de assunto. Vamos falar agora de esporte? Para Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Meus irmãos Glauco Paza e Jeremias Werneck, porque terminou a era da Alessandro no Beira-Rio e foi depois de uma vitória importante aí em cima do Palmeiras, não é verdade, meus irmãos? Oi, GG, tudo bem? Boa tarde. Uma vitória, olha, que caiu muito bem pro Internacional, né, GG? Mas olha só, vamos já engatar segunda, terceira, quarta, quinta, vamos ao Arquibancada Grenal, porque o Marcinho acompanhou a despedida do Dali. E eu acho que foi de cortar o coração, será? Veja aí. Saudade desse caminho aqui, ó. E olhar lá, o beira lá. E aí, torcedor colorado, chegou a hora. Infelizmente, chegou o dia. Último jogo do D'Alessandro com a camisa do Esporte Clube Internacional. O pessoal tá aí no aquecimento lá. Dali, tô até nervoso, tá tremendo a câmera. Do bagulho aqui, velho. Tem que me comportar, já me deram um puxão de orelha, Vamos, Dali! Agora vim aqui pra baixo, mais perto do campo, mais perto do D'Alessandro e torcer pra que ele entre aí, né, hoje. Gurizada, na boa, estamos no lucro. Só dá Palmeiras. Que golaço do Yuri Alberto! Entra ali. Que bucha, velho. Ô, Abel, 2-0, Abel. Põe o cara ali, Abel. Momento histórico pra mim, velho, pro torcedor colorado. Mas é uma honra eu estar aqui, na boa.
Valeu então, rapaziada. Bela vitória do Internacional contra o Palmeiras, 2-0, último jogo do Dali com a camisa do Internacional. Muito obrigado, D'Alessandro. Na boa, irmão. Muito obrigado mesmo. Tá aí a festa pro Dali, daqui a pouco a gente ouve o que ele falou depois desse jogo aí. Jeremias, a vitória que era muito importante pro Inter, né? Tão importante quanto foi D'Alessandro na história colorada, hein? Glauco, André, todo mundo que tá com a gente. Eu vou dizer uma coisa, eu não esperava que o Inter fosse vencer o Palmeiras por 2-0, tá? E o Inter sofreu, o Marcinho falou na arquibancada aí, que só dava Palmeiras, mas assim, contra o Galo lá atrás, lembra disso, Glauco? Eu sei que a tua memória não é muito boa pela tua idade, mas Galo, o Inter sofreu também, era o Cudê, e todo mundo elogiou e bateu palma, lembra disso? Lembro. Claro, não é tão ruim assim. Não, a gente tem que bater palma agora. O Inter fez 2-0 contra o Palmeiras. Não é pouca coisa, não. E o gol do Yuri Alberto, golaço mesmo. Mas assim, ó, eu não posso deixar de falar. Eu fiquei um pouco decepcionado com a despedida do D'Alessandro. Primeiro... Por quê? Jogou muito pouco tempo, né? Jogou muito. E o Inter fez uma bonita festa, mas eu esperava um discurso diferente dele, sabe, no campo. Afinal de contas, foram 12 anos, um cara que ganhou tantas vezes do Grêmio, representou tanto para a torcida do Inter, ganhou vários títulos, foi melhor da América. Eu esperava um pouquinho mais. Talvez seja porque ele sabe que vai voltar, viu, Glauco? Talvez. Opa! Voltar? Pois como assim? O que é isso, GG? Ele me dá disse... informação, não me dá só a cabeça da matéria. Disse, a história não acaba aqui, ele falou, não foi? Exatamente. Pois é. Dá para ouvir rapidinho o que falou do D'Alessandro, não? Vamos ver. A gente torce muito. Eu a partir de amanhã, sou mais um torcedor. O que eu desejo sempre é o melhor para o clube. O clube precisa se unir, o clube precisa força de todos os colorados. Até o último dia farei minha parte. E gostaria de ajudar até o último dia. Então, eu tive conversas com alguns integrantes do grupo e conversarei com ele para que possa todo ser mais fácil, para deixar em claro muitas coisas que o grupo merece, que o grupo precisa. Tá aí, então vai fazer um relatório, Dali, digamos assim. Parabéns ao Dali, bela trajetória. Agora, Jeremias, passando pro lado azul, porque o Grêmio... O que está acontecendo com o Grêmio, Jeremias? Me diz, e com o Kahneman? Afinal de contas, por que não joga esse homem? E quando joga, é expulso. Pois é, né, Glauco? E assim, quando entra numa espiral ali, parece que nada mais dá certo, né? Aí o Grêmio não vence mais, aí o Kahneman começa a não jogar e joga expulso. Eu não gostei da atuação contra o Sport, é verdade que o Grêmio arrancou um empate quando já tinha um a menos, né? Só que tem um baita de um sinal de alerta, luz piscando sem parar, porque quarta-feira tem o São Paulo, né, no mata-mata. A atuação contra o Sport foi muito fraca, mesmo com todos os titulares. É verdade, São Paulo, Copa do Brasil, e começa aquela série de decisões ainda mais afuniladas, jogo de mata-mata, ou fases de mata-mata, né? Jogo muito importante para o Grêmio. Jeremias, muito obrigado, uma boa semana para todos nós. André. Muito bem, tchau, Jeremias. André, dá pra gente ouvir o Renato? Dá pra ouvir o Renato, porque o Renato, ele não pede, ele manda. Vamos lá, sim, ouve o Renato. Se o treinador não põe A, B ou C para jogar, ele sabe o que ele está fazendo. Eu não vou chegar aqui na frente das câmeras e falar por que o Kahneman saiu no intervalo do jogo contra o primeiro jogo do Santos, por que o Kahneman não jogou o segundo jogo. Eu não vou falar porque as pessoas gostam de pular sempre na frente, de atirar antes, depois de perguntar se é culpado ou não. Então tem informações que eu não vou expor ninguém, nenhum dos meus jogadores na frente das câmeras, na rádio, televisão, não vou expor. O mais importante de tudo é o que eu falo com os jogadores aqui dentro. Olha, rapaz... Vocês da imprensa. Vocês da imprensa, vocês aí. Eu não sei o que está acontecendo com o Kahneman, sinceramente. O Renato não quer falar. Vamos ver se a gente descobre nos próximos dias, com a ajuda do GG. Tá bom, André Rá? Um abraço, Jeremias. Até daqui a pouco. E agora, olha só, gente, 12h e 54 minutos. Fiquem agora com o recado que a gente tem dos nossos amigos da Solução Financeira. Olá, pessoal! Chegou a hora boa, a hora da economia. E a Solução Financeira é a maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil e pode te ajudar
Está sofrendo com as parcelas altas do carro? Comprou um carro, mas está pagando por 2? A Solução Financeira garante um desconto de até 70% em contrato. Quer dizer que o serviço é garantido. Você só precisa pegar esse carnê que está te incomodando, com as parcelas em atraso, e manda uma foto para a gente. O número é o 51 98324 8904. 51 98324 8904. Análise de graça para os 30 primeiros, hein? Mas só para os 30 primeiros que mandarem mensagem. Você vai economizar até 70% e ficar com o carro na garagem. Se o banco está ameaçando por conta das parcelas em atraso, está achando que está pagando caro por 2 veículos e o banco ainda fica ameaçando que vão pegar o carro de volta, a Solução Financeira está aqui para te ajudar. Você vai ficar com o teu carro na garagem. Economiza até 70% com a Solução Financeira. A maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil. Muito bem, meio-dia e 55 minutos, 24 graus é a temperatura, já diz uma música, vem chegando o verão. Mas eu não vou cantar, não. Vamos falar do tempo agora. A segunda parte é a Estael que canta. Calor no coração. E aí, Estael? Chegou o verão, Chegou o verão, né? Chegou o verão, às 7h02, ocorreu o solstício de verão. E olha, tem um outono no nosso verão, porque a temperatura hoje chegou a 8 graus e 8 décimos em Soledade. Tivemos temperatura ao redor de 9 graus lá em Santana do Livramento e também em Herval, na Zona Sul. Então, quanto? O verão... em torno de 9 graus. Em muitas cidades, Bagé, Farroupilha, Caxias do Sul, com temperatura em torno de 10 graus. Aqui nós temos imagens do verão do ano passado, a gente vai ver muita gente sem máscara, por isso é do ano passado, mas realmente começamos o verão com uma condição, uma temperatura mais de outono. Isso vai seguir nos próximos dias. A gente vai ter nesses primeiros dias de verão a influência de uma massa de ar polar. Então, a terça, a quarta, começando com temperatura aqui mais baixa. Hoje ficou em torno de 18 graus em Porto Alegre. Amanhã a gente vai uns 14, talvez 13 graus. É isso mesmo. A noite de hoje Papai Noel, que gosta do frio, agradece, né? Sim. Mas a gente então tem uma semana, a primeira semana de verão, praticamente sem chuva no Rio Grande do Sul e com essa temperatura que vai, na verdade, oscilar bastante, porque terça e quarta a gente tem o frio mais generalizado, a temperatura baixando de 10 graus em um número maior de cidades na Serra, no Planalto, na Zona Sul, e as tardes aos poucos vão aquecendo porque os dias são longos. Então, isso é o que nós esperamos pelo menos até a quarta-feira. Até a quarta-feira, esse ar mais frio, trazendo as manhãs e madrugadas com temperatura baixa e depois aquecendo. Falando do verão, André, muita gente, principalmente os agricultores, querem saber da chuva. Então, eu trouxe aqui 3 mapas de chuva. Prestem atenção. Janeiro, com uma expectativa boa, chuva acima da média, essa área em verde, que significa chuva acima do normal. A gente tem que lembrar que isso não quer dizer que o mês será chuvoso. Nós teremos vários episódios irregulares de chuva, de curta duração. Ainda tem laninha influenciando o clima, aquele resfriamento lá do Oceano Pacífico. Então, serão episódios curtos de chuva, mas que no final, somando a chuva de todo o mês de janeiro, poderá ficar próxima ou acima da média. Agora, fevereiro, o cenário já é outro, seca bastante no Rio Grande do Sul. Para quem gosta de calor, fevereiro, com a estiagem mais concreta aqui no estado, a gente pode ter aquelas ondas de calor de 35, 40 graus. Então, se prepare para dias muito quentes no mês de fevereiro, associado a esse espaçamento maior entre um episódio de chuva e outro, ou seja, estiagem mais severa em fevereiro. E março também com uma tendência de chuva abaixo da média. Mas março, André, é um período de transição, já começa o outono. E eu faço uma outra ressalva. Para quem não gosta de tanto de calor, a boa notícia é que em março, com a influência do Laninha, com o começo do outono, março o frio chega mais cedo e poderemos ter inclusive geada mais cedo lá no mês de março. Então, um verão realmente ainda sob a forte influência do Laninha, com irregularidade na chuva, mas janeiro, em princípio, para os agricultores, será um mês melhor. Que isso, um ciclone? Imagem de satélite de agora. Aqui temos um ciclone, a gente falou dele na quinta-feira, que ele estaria e realmente se formou aqui na altura da província de Buenos Aires e agora se movimenta para alto mar. Vejam esse movimento aqui de rotação das nuvens em torno desse sistema de baixa pressão do ciclone. E aqui tempo totalmente aberto, então o ciclone vai se afastando, vai ter bastante vento no final da tarde hoje no litoral sul gaúcho, Praia do Cassino, região de Mostardas, Tavares,
a Praia do Hermenegildo, também no extremo sul. Esse vento vai acabar deixando o mar bem agitado, então a gente tem bastante agitação marítima em razão ainda da influência deste ciclone. E o tempo, a gente vê aqui, ó, a massa de ar seco, e que trouxe o frio de hoje, é o que deve prevalecer em boa parte desta semana. Mapa de hoje à tarde, então vamos mostrar como é que fica a temperatura. A expectativa aqui, ó, 30 graus aqui na Grande Porto Alegre, 25 em Caxias do Sul, 30 graus em Santa Rosa também, 28 graus em Uruguaiana e 26 em Pelotas. Então vejam, tem frio pela manhã, mas como os dias são longos, hoje é o dia mais longo do ano, justamente porque marca o início do verão, então acaba aquecendo mesmo. E nos próximos 4 dias, vamos colocar aqui a tabela de Porto Alegre, a gente consegue ver essa grande variação térmica, porque hoje a gente vai a 29, mas vejam, amanhã e também na quarta, mínima de 15, máxima de 28 a 31 graus, grande oscilação entre o amanhecer e a tarde, o que deve se manter também na quinta-feira, dia de Natal. Então, em princípio, André, Natal com tempo seco, a noite agradável em grande parte do Rio Grande do Sul e o dia 25 de dezembro também com esse tempo seco. No interior do estado, muito calor na fronteira oeste. Bom, Stael, a gente não pode deixar de encerrar, porque o que a gente vai falar hoje, de um fenômeno que vai acontecer hoje, eu só vou poder falar daqui a 80 anos. Né? E o último que falou faz 800 anos que aconteceu. Ou seja, resumidamente, é um fenômeno que vai acontecer já hoje à noite, né? É um alinhamento dos maiores planetas. Não, é 800 anos. É 800 visível como hoje. Isso. 400 anos o episódio aconteceu, mas estava muito alinhado com o Sol, não era possível ter a visualização que a gente vai ter hoje. Então hoje, quando tiver o pôr do Sol, o planeta Júpiter e Saturno vão estar alinhados e vai ter uma grande luz no céu, que por isso que se chama Estrela de Belém, porque acontece justamente no dia de solstício de verão, na semana do Natal, e o alinhamento desse planeta aqui não chega a ser raro, acontece a cada 20 anos, mas nessa configuração, nessa conjunção e provocando essa luz forte que a gente vai conseguir ver hoje no céu, realmente há 800 anos que tinha acontecido a última vez. E aí a gente vai enxergar, na verdade, são os dois planetas, eles vão estar muito próximos, bem pertinhos, bem pertinho, né? 700 milhões de quilômetros um do outro, bem pertinho. Mas a olho nu, assim, a gente vai ver 2 pontos assim, né? Então esse é o 2020, na verdade. Isso. A partir das 6h30 da tarde, então você observa para onde o Sol se põe e vai ser possível visualizar, porque aqui no Rio Grande do Sul o tempo vai estar seco, uma noite linda, estrelada, e vai ser possível ver o fenômeno. Então, tipo, 10 horas da noite, no oeste, cerca aí de 45 graus, a gente tem a visão, né, dos dois planetas juntos, né? Mais ou menos assim. A partir do pôr do Sol vai ser possível. E quem não puder, daqui a 80 anos vai poder ver de novo. Não, amanhã eles vão estar um pouquinho mais afastados e assim hoje vão... é o período mais próximo. A semana inteira já foi possível visualizar, mas hoje realmente é o episódio mais próximo do que a gente vai poder ser. Então, só para encerrar, André, só para encerrar, com esse calor que a Stael está prevendo, em época de pandemia, eu só imagino o André Hard de máscara e de sunga. Só isso. Não tem que imaginar, só isso. Tá. A gente se vê na quinta-feira. Quinta-feira. Então tá bom. Tchau, tchau. Não vai perder, senão só daqui a 80 anos esse fenômeno, hein, Glauco? Gente, olha só, preciso fazer uma correção aqui, e muito importante, porque agora há pouquinho a gente mostrou a reportagem aí do caso Rafael, e aí nós colocamos de maneira errada o nome do promotor, né, deste caso aí, o doutor Diogo Taborda. Então, a gente colocou outro nome. Então, tá aí, doutor Diogo Taborda. A gente pede desculpas ao doutor Taborda, né, pelo equívoco. Muito bem, tá aí feita a correção, agora 1h03. Gente, vamos fazer um passeio. A gente vai viajar agora até o Vale dos Sinos, a pequena cidade de Dois Irmãos. E essa cidade do Vale dos Sinos vive intensamente a magia nessa época do ano. Há 25 anos, o Natal dos Anjos encanta turistas e também os moradores. Mas este ano, sabe como é que é, né? O Papai Noel recorreu à tecnologia e também aos ajudantes para manter vivo o espírito de Natal. Higiene, álcool em gel, distanciamento, uso de máscaras e atrações ao ar livre fazem com que os visitantes possam conferir a magia do Natal dos Anjos de forma segura em Dois Irmãos. Hoje, amar significa se cuidar. Um beijo no coração de todos. A cada ano, a cidade se esforça para caprichar mais na decoração e atrativos natalinos. A Casa do Papai Noel é o único espaço fechado do evento, mas que possui entrada controlada e ambiente seguro. Pela primeira vez, o Bom Velhinho não pôde estar presente para abraçar as crianças. Mesmo assim, a magia acontece graças à tecnologia. Como o Noel não pôde estar aqui por causa da pandemia,
ele pediu que eu abrisse a casa para vocês e mostrar para vocês que mesmo ele não estando aqui, a magia do Natal está no ar. Espero que vocês se comportem. Quem se comportar vai receber seus presentes em sua casa. Passeio de trenzinho é uma das sensações do Natal dos Anjos aqui de Dois Irmãos. Uma atração divertida para adultos e crianças. Quem aí está gostando do passeio? Seja no trenzinho ou mesmo de carro, os visitantes podem conferir cada pedacinho decorado da cidade. Tá muito linda a cidade, tá emocionante. Meu filho adorou o passeio de trenzinho. Gostou? Sim, muito! Muito! Adoro o Natal, gosto muito de presente e gosto do Papai Noel. No vilarejo de Natal, a emoção se completa. Este local a céu aberto faz qualquer adulto virar criança. Aliada a cada detalhe está a hospitalidade e gentileza deste povo. Escolhi Dois Irmãos como minha morada para sempre, né? Nesta terra encantada, a fé e a esperança se renovam. É o poder do espírito de Natal. Feliz Natal! E como dissemos, já acontece há 25 anos. Olha, vale a pena, mesmo dentro do carro, passar pela cidade de Dois Irmãos e ver a maravilha, porque não é só nesse local, mas no centro, a cidade toda se enfeita, as casas se enfeitam. É muito bonito, olha, bonito mesmo, vale a pena o Natal dos Anjos. E para quem for para Dois Irmãos, também pode ir por um caminho diferente. Sabe quando a gente passa ali por Ivoti, aí vai subindo a serra e à esquerda tem um shopping. Passando esse shopping, à direita já tem uma entrada. Você vai até Dois Irmãos por ali, que é uma estrada da colônia, uma rota colonial, já vivenciando, né, aquele clima natalino, porque ali também muitas famílias que vivem na área rural colocam enfeites, enfim, é um lugar muito bonito e Boa vale dica, a pena o pessoal conhecer, e pertinho também, não é verdade? É pertinho. Muito bem, 1h06, antes da gente encerrar, a gente tem duas homenagens para fazer aos nossos colegas aniversariantes. Ontem fez aniversário a Berê Baivota, que cuida dos nossos trajes, né? Vai, organiza, gravata, faz as combinações, deixa tudo organizado na segunda, na quarta, na quinta e na sexta. Tá aí a Berê. Olha aí. Um beijo muito grande, um abraço muito Beijo, grande. Berê. Muitos e muitos anos de vida. Um beijo bastante grande para a Berê. E também está de aniversário o rapaz que coloca o som, os microfones, que é o Douglas. Aumenta o som aí, Douglas. Que às vezes também esquece do som. Parabéns, Douglas! Também Douglas aniversário. Douglas hoje, né? 58 anos o Douglas hoje. Receba o nosso... 58? Eu errei, é? Quanto? 48, hein? É 30 segundos ou 30 anos? 37 anos. Esse já não ferve na primeira, né? 37 anos. Um abraço a vocês, parabéns pelo trabalho que sempre tem aqui com a gente. Parabéns. Aí ele ali, olha ali no cantinho. Um abraço grande para os nossos aniversariantes. 19h20, segunda edição, com o Chemali, e a gente volta amanhã às 11h40. Um beijo grande a todos, até amanhã.